Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast Fala Gessim, o lugar onde a comunicação ganha voz. Eu sou o Max, do primeiro período de design gráfico. Eu me chamo Isis, eu sou do primeiro período de design gráfico também. Meu nome é Mariana, eu sou do primeiro período de publicidade e propaganda. Meu nome é Jéssica e eu sou do terceiro período de design gráfico. Meu nome é Ana Carolina, eu sou do primeiro período de publicidade e propaganda. Meu nome é Karen e eu sou do primeiro período de design gráfico. E ao contrário do nosso primeiro episódio, onde o nosso primeiro episódio foi basicamente para a gente introduzir o que vai ser tudo isso, o que é a nossa Gessim, o que a gente faz, a gente vai falar mais um dos processos. A gente até deu uma pitada de sal do que a gente estava falando no episódio passado, que vai ser um dos temas de hoje, que é os nossos processos criativos. Então, o que a gente faz na Gessim e como que a gente chega até o nosso resultado final? Que vai ser usado tanto nos nossos projetos, quanto na nossa carreira atual, na nossa carreira futura, que vai englobar não só os cursos da Gessim, mas pode acabar englobando qualquer curso que você tenha que criar um projeto, qualquer curso que você tenha que fazer algo final. E é basicamente isso, o nosso projeto de hoje, o nosso episódio de hoje. Alguém quer iniciar falando quais são os melhores locais para vocês começarem o projeto de vocês? Então, eu achei muito interessante que você falou no outro episódio sobre o Behance. E o Eu Pinterest. nunca tinha ouvido falar desse, juro por Deus. Porque eu sou muito do tipo assim, vou sempre no Pinterest. Tipo, preciso de ajuda, vou no Pinterest pra tudo. Então, as minhas ideias, as minhas inspirações quase sempre vêm do Pinterest. Quase sempre não, sempre. Ou muitas influências, tipo, usam do Pinterest e criam ideias novas. E a minha inspiração, às vezes, vem do olhar a pessoa criar algo e ver que pode ser criada uma coisa nova. Não sei se estou conseguindo. Sim. Mas, tipo, uma influencer foi lá, fez uma publi muito legal, da onde isso saiu, de onde vem. E, tipo, a inspiração vem dali também, de como ela fez isso funcionar, sabe? Pra mim, assim. Então, que eu comentei antes do Behance, na verdade eu acabei descobrindo esse site pela Elô na Gessim. Ela trouxe pra gente, né? Falou que é interessante a gente pesquisar também nesse site, porque lá traz vários tipos de arquivos diferentes também, né? Foge um pouco das imagens do Pinterest para algo mais mais projetos, algo um pouco mais profissional, que também eu vi que no Behance, né? Ele traz um pouco do Adobe, né? Ele tem essa conexão. Então, ele vai trazer não só projetos, imagens, desenhos, vai trazer mockups também, logos. Então, vai trazer um pouco de tudo, só que de uma certa... de um outro nível, digamos assim. Eu acho que é algo muito legal de se comentar, para começar o nosso episódio, além das influências de Pinterest, Behance, ou seja, coisas que você vê online, tem algum artista ou algum influenciador ou algo do tipo que vocês sempre veem o projeto deles e você pensa, cara, eu quero ser assim, uma grande inspiração para vocês na hora de vocês iniciarem o projeto? Eu tenho uma que eu sigo desde os meus 10 anos, eu chuto. O nome dela é @nanats no Instagram. Sigam ela, ela é muito incrível. A publi. Ela desenha, foi ela quem me ensinou a desenhar, tipo, tudo. Olho, boca, nariz de uma pessoa, ela é incrível. E as publis dela são muito criativas, porque quando ela faz um vídeo, ela não só faz um vídeo, ela transforma o vídeo em arte. Então, por exemplo, ela fez uma propaganda de uma escova de cabelo. E essa escova de cabelo, ela desenhou os fios de cabelo na escova. Ela tirou uma foto da escova e ela fez o desenho, tipo, pra se tornar uma arte também, e não só uma publi. Eu acho que isso me inspira muito. Sou muito ligada à arte, então eu acho que isso acaba me inspirando. Por causa disso. Como é que é o teu nome mesmo? Esqueci. Ana. Tá. Assim como a Ana, eu me inspiro numa artista que é @sulamun no Instagram, que é basicamente, ela ensina tudo do zero, sabe? Tipo, por exemplo, quando você vai desenhar, vai fazer arte, você tem que pensar no nível 3D, né? Então, tipo, do mesmo jeito que eu aprendi a usar as composições, eu aprendi também como usar as cores. Tipo, com ela, foi basicamente ela que me ensinou tudo que eu sei sobre as cores, sabe? E eu sou muito grata ao que ela me ensinou. Fala alguém.
Não sei. Tem uma Melhor vocês marca falarem. que, inclusive, eu tava te mostrando porque eu acho muito legal a estética que eles trazem pros produtos e pro Instagram deles, que é a Studies. É da Ana Carolina. Não sei o arroba dela de cor. Mas eu gosto muito da estética que eles trazem, porque é muito sobre... É um papo meio coach. Mas é um negócio muito legal, assim, bom você se torna, se você não se planejar, não sei o que, blá, blá, blá. E eu gosto muito de como eles aplicam isso na identidade deles. No meio do É a sua vez de falar. Você tem alguma Cara. inspiração? De onde eu pego inspiração? Tipo artista. Cara, então, eu não tenho só um artista que eu pego inspiração. Eu tenho um Twitter meu, que... Privado, não, procure. Que eu sigo muita coisa de design, várias coisas. Tipo, eu não tenho nome decorado, eu sou péssima com nome. Mas só tem essas coisas de design, o tipo de marca, logotipo, como ter um brainstorm que funcione, sabe? É basicamente isso. Uma mistura de vários que Sim. torna o Sim. que você... Acho isso é muito interessante. Eu tenho dois principais, que primeiramente não é um artista em si, e sim é um projeto voluntário que eu fazia parte, que era o Interact, que por sinal essa camiseta que eu tô usando é de lá, que é basicamente um grupo de projetos voluntários que a gente faz para ajudar a comunidade. E lá tinha a gente era dividido em vários grupos, assim, várias áreas. E lá a gente montava, por exemplo, se a gente queria montar um projeto sobre comunicação, sobre fazer podcasts, fazer palestras. Várias pessoas, vários clubes diferentes faziam várias logos diferentes. Então, era um único projeto que inspirava várias pessoas diferentes e criavam várias coisas diferentes. Daí tinha toda a questão do distrito que comandava tudo, que fazia os eventos, que eles criavam logos para os eventos, criavam camisetas para os eventos, criavam cartazes. Então, surgia basicamente diversas coisas, não só posts, mas também como coisas gráficas, como coisas físicas, que daí você pode chegar lá e você pode acabar dando uma olhada e pensar diversas ideias, como as camisetas que a gente faz na Gessinho, os posts. E outro artista que eu gosto muito, que é o Gemma Please, ou Yun Lee, que eu fiz a tatuagem dele, que é um programador, artista, editor de vídeo e músico. Então, ele é para essas pessoas que gostam de englobar diversas áreas. Porque, igual dito anteriormente, a Gessim é para tudo. Sim. Tudo que envolve a comunicação. Tanto que um dos processos criativos que a gente teve foi a da criação das legendas. Então, dá de falar um pouquinho sobre isso quando a gente teve essa criação, não no meio digital, mas no meio de você acabar escrevendo alguma coisa. Na hora que vocês tiveram que criar as legendas, as escritas para os nossos projetos, do Dia das Mães, do Dia das Mulheres e da Gessim, vocês procuraram em algum lugar algumas referências, tipo, de textos ou de citações? Eu procurei e eu olhei, tipo, algumas marcas principais. Eu fui atrás, eu olhei algumas publicações da Renner, da Dove, por incrível que pareça. É bem diferente, né, do que está trazendo da área da comunicação. Mas eu fui procurando marcas conhecidas para trazer alguma mensagem. Então, por exemplo, na Dove falava sobre a beleza da mulher. E na Renner falava sobre roupas e tal, alguma coisa relacionada à mulher, só que nessa questão mais da beleza física, eu procurei alguma coisa que envolvesse a comunicação e a mulher, na hora que eu tava criando as legendas daí. Uhum. Eu acho que eu peguei, assim, foi algo que eu fiz muito parecido com você. Eu queria criar uma frase que fosse impactante. Então, eu pensei, como vai ser uma frase que envolva mulheres, comunicação, que impacte? Eu fiquei pensando, eu acabei na frase, mulheres que comunicam transformam o mundo. Eu acho que essa frase em si já, tipo, pegou, sabe? Eu acho que é algo que, tipo assim, teve uma época da história em que a gente não tinha direito de se comunicar, a gente não tinha direito de dar opinião. Então, acho que essa frase me impactou muito. Quando eu pensei, eu falei, vai ser essa frase, porque é algo que, realmente, mulher que comunica muda o mundo. Ponto. Uhum. Eu não fiz as frases, fiz só a parte gráfica. Mas acho que é bom de falar dessas questões de... O processo criativo, ele não vem só de um meio, ele vem de todos os meios. Vocês da publicidade e propaganda, vocês já tiveram algum projeto, tipo, no curso de vocês,
que vocês tiveram que ir atrás de todas essas etapas? Cara, por incrível que pareça, até agora a gente trabalhou mais na AGSIM nessa área, eu diria, do que no curso mesmo. A gente está tendo muita aula teórica. Então, assim, o teórico, o principal da publicidade, a ideia das propagandas, a gente está tudo estudando sobre isso. Mas, assim, o processo criativo de criar uma logo, de criar uma... A gente teve apenas 2 aulas. Foi 2 aulas. Que a gente teve sobre criar a nossa logo. Aí a gente teve que ter um processo criativo, né? Ter uma ideia, paleta de cores, tudo que a gente ia fazer. Mas, assim, sobre redação publicitária, assim, a gente ainda não teve nada parecido. Então é algo um pouco novo É pra algo um começar a pouco fazer as novo. perguntas. Mas, tipo, Sim. a AGSIM já tá preparando a gente pra isso. É isso que eu acho muito interessante. Então, querendo ou não, quando chegar na hora da gente saber disso, da gente estudar sobre isso, a gente já vai ter uma ideia de como funciona. O Sim. que chega mais perto disso que o Max falou são as nossas práticas publicitárias, que é o nosso ProEx, no caso. A gente está tendo que fazer a criação de vários conteúdos diferentes para a página do Confag. Então, sigam o Confag! Sigam a Confag mesmo. Já aconteceu de vocês, tipo, vocês têm uma ideia, assim, e vocês pensam, caraca, essa ideia é muito boa. E daí você vai colocá-la em prática e você percebe que ela não é uma ideia tão boa assim. Tipo, uma ideia que vocês pensam, ela vai dar muito certo, mas aí você vê e ela ficou horrível. Já aconteceu isso com muitos de vocês? Já. Já, e foi recentemente, no nosso curso, no caso, que a gente teve o trabalho do Estevão, que era pra gente fazer a nossa revista de 2 páginas. Então, nesse projeto, eu tinha uma ideia muito boa que eu ia utilizar um jogo que eu gosto muito, que a gente ia ter que fazer uma matéria sobre isso, no caso, né? Então, nossa, a minha ideia tava na minha cabeça, ia dar muito certo. Só que daí, quando eu fui colocar em prática, nossa, ficou tão sem graça, sabe? Eu não conseguia colocar os elementos que eu queria naquela ideia. Então, assim, pra mim, foi nessa situação que aconteceu isso. Eu acho que pra mim, eu pinto e desenho muito. E às vezes vem aquela ideia de, nossa, que ideia incrível. E daí você coloca no papel e fica estranho, ou as cores não batem. Eu acho que é algo que acontece muito também na GSIM, inclusive, quando a gente foi fazer o nosso projeto da camiseta. Eu pensei, meu Deus, essas cores aqui vão ficar demais. E daí você coloca no papel e fica fora, assim, tipo, não parece que combina. Por isso que eu digo que o Alex ajuda muito a gente, porque às vezes a gente vê e não sabe como melhorar, e ele vem com a ideia de que, se você fizer assim vai dar mais certo, sabe? Tipo, cores complementares ou cores, sabe? Tipo, ele ajuda com tudo isso. Eu acho que é por isso que a gente tem que mostrar a importância dos processos criativos, né? Que às vezes a pessoa vai pensar que não é algo muito utilizável, que você pensa, não, é só criar. Mas daí você vai realmente criar e você percebe, não tá dando certo. Você tem que dar um pouquinho para trás. Você tem que pensar, não, vamos dar uma pausa. E principalmente quando acontece o famoso bloqueio criativo, né? Que Sim. o bloqueio criativo é algo muito, muito forte na vida de qualquer comunicador, qualquer pessoa que cria projetos. O bloqueio criativo vai parecer sempre um muro na sua frente que você não consegue mais. Vocês têm alguma técnica para sair desse bloqueio criativo, para vocês conseguirem voltar a criar? Eu acho que é mais você se afastar um pouco daquele projeto. Vai fazer qualquer coisa, menos pensar naquilo. Tipo, algo mais fútil, assim, sabe? Até porque quando você se afasta, acontece muito de você sair, parar de olhar para aquilo depois de horas trabalhando no projeto. Você se afasta, você sai de perto, você vai fazer outras coisas. Às vezes você tem ideias com o que você vê na rua, digamos, ou com alguém que você conversa, ou você para. No que você volta, você vê que aquilo lá tá totalmente errado, ou tá totalmente diferente do que você imaginou. E daí você vem com a sua ideia inicial, ou com o que complementa, e acaba se tornando uma ideia totalmente diferente e muito melhor por causa desse, igual a Mariana falou, por causa do salto pra trás que você deu, sabe? Tipo, vou parar e vou respirar um pouco. É igual o que aconteceu no Connect. Sim. Porque, tipo assim, a gente teve uma ideia totalmente diferente. Quando a gente, tipo assim, parou pra pensar, nossa, tá estranho isso aqui. Aí a gente teve outra ideia que realmente deu Sim. certo. Porque quando a gente estava trabalhando a tarde inteira naquilo, parecia que estava bom. Aí a gente passou o quê? Deu 2 dias? A gente levou 2 aulas pra fazer, eu acho. Acho que foi uns 2 ou 2 um dias. dia.
E, tipo assim, nesses 2 dias, a ideia mudou totalmente, assim, a gente olhou de volta e falou, meu Deus, tá muito carnaval, tá muito colorido, ou enfim. Quando a gente parou pra botar os elementos que realmente faziam parte do Confag, as cores que faziam parte, tudo melhorou, assim. Fez Então, sentido. foi melhor a gente ter parado um pouco pra pensar e depois ter voltado no projeto. Eu gostaria de trazer uma experiência pessoal que eu tive durante o ensino médio, que é... Eu fui líder de sala, né? Eu e a minha vice, que também tem aula de design aqui na FAG, a Ana. E a gente teve um período que a gente teve que fazer camiseta de sala. E na hora que a gente foi criar, a gente teve um grande empecilho que foi decidir o que seria e como seria a camiseta. Vale falar que isso acontece em todas as Todas as salas. salas. Até todo mundo concordar, vai longe. Sim, e, bem, isso durou uma guerra, virou uma guerra, basicamente, porque a gente fazia um segundo curso junto integrado ao ensino médio, então a gente queria adaptar para o curso, né, que a gente fazia desenvolvimento de sistemas na época. E foi realmente bem difícil na hora da gente buscar as ideias, procurar alguma coisa. A gente pensou em coisas como mascotes e tal. E, no fim, a ideia surgiu enquanto a gente estava no meio de uma aula, conversando, interagindo. E acabou sendo, do design da camiseta, saiu simplesmente a nossa turma. A gente desenhou cada um dos alunos e colocou na camiseta. Então, isso mostra que, às vezes, no processo, mesmo que ele seja demorado, você pode perceber que o resultado pode sair em alguma coisa simples. Às vezes não precisa ser algo complexo que você pense muito. Eu preciso focar que vai vir o curso, vai ser aquela coisa gigante. Não, às vezes é só alguma coisa simples que está ali no seu dia a dia. Eu acho que acontece muito assim, você olha e todo mundo em volta de você tá fazendo alguma coisa. Então, tipo assim, você vai na internet, os artistas que você segue ou pessoas que trabalham na área sempre estão fazendo alguma coisa. Mas vale lembrar que quando você não está fazendo, você não posta. Então, é algo muito interessante de pensar que, aquela pessoa sumiu. Às vezes, ela precisa desse tempo para voltar no trabalho dela de um jeito que funcione. Então, eu acho que essa, assim, é uma dica de ouro. Não se compare com outras pessoas da área, ou seja, você, porque hoje na internet você acaba se destacando por ser diferente das outras pessoas. Então, assim, eu vou ir lá e vou fazer um vídeo igual. As pessoas vão perceber que é um vídeo igual. Então, você sendo você não vai ser igual a ninguém. Uhum. Sempre lembrar de não se prender nas ideias do que a internet está dando ali, né? Tentar buscar sempre diferente. Até porque o diferente é o que se destaca. Sim. Muitas vezes também a gente não tem tanta criatividade ou vontade de fazer algo porque a gente tem um excesso de informação, sabe? Você abre teu celular, teu Instagram, no teu feed, é só coisa de design, só coisa bonitinha. Você tem tanta coisa que você se desmotiva porque você pensa, eu não consigo fazer isso. Então dá um tempo das redes sociais, fica de fora, pensa no seu. Porque é um processo. Um dia você vai conseguir fazer algo muito, muito bonito que você vai olhar e falar, nossa, fui eu que fiz isso, sabe? É um processo. Eu acho que é basicamente isso no episódio de hoje, né? Sim. Então, caso vocês queiram saber mais, vocês podem continuar assistindo o nosso podcast, que vai ter mais por vir, a gente tem mais planos já para os próximos episódios. E se você quiser fazer parte de tudo isso, vem pra Gessim. Pode vir pra Gessim, a gente tá de portas abertas para qualquer um que tenha interesse. E é basicamente isso. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Até o próximo episódio.